Olá, estudantes do 9º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte com o professor Ricardo Paes. Na aula de hoje falaremos sobre as expressões artísticas ou os movimentos artísticos que marcaram épocas. Bons estudos! Nesta aula, você aprenderá sobre as expressões artísticas que marcaram época e descobrirá que muitas mudanças ocorreram num curto espaço de tempo. O objetivo é identificar e analisar diferentes estilos visuais e movimentos artísticos, contextualizando-os no tempo e no espaço, valorizando o caráter atemporal da produção visual a partir de diferentes referenciais artísticos, estéticos e culturais. Nesta aula você vai ter uma visão mais ampla a respeito desses movimentos artísticos, compreendendo um pouquinho de cada um deles, descobrindo um pouco mais sobre eles e os artistas também que fazem parte desses movimentos, ou que fizeram parte desses movimentos. Desde a pré-história, o homem expressa seus sentimentos e sensações através da arte. Nos últimos 3 séculos, a arte acompanhou as mudanças pelas quais passou nossa sociedade. A seguir, você vai assistir a um vídeo que mostra um breve resumo da história da arte. Você vai encontrar uma linha do tempo dessa história. Arte rupestre é o nome que se dá às mais antigas representações pictóricas conhecidas, gravadas nas rochas das paredes de abrigos e cavernas no período paleolítico. Acredita-se que a finalidade dessas pinturas eram de cunho ritualístico. Normalmente os desenhos são formados por figuras de cavalos, bois, cervos, dentre outros. A figura humana também é bastante marcada, muitas vezes sugerindo atividades como dança e caça principalmente. A arte egípcia. Essa manifestação artística se estendeu pelos últimos 3.000 anos antes de Cristo, e tendo passado por diferentes épocas, marcaram também as variações desse estilo artístico. Período arcaico, Império Antigo, Império Médio, Império Novo, Império Tardio e vários períodos intermediários mais ou menos curtos, que separam as grandes épocas e se denotam pela turbulência e obscuridade, tanto social como política. Arte grega. Os gregos influenciaram a arte romana e outros períodos da história da arte, como o Renascimento. De uma certa forma, muitos valores que tiveram sua origem na arte grega exerceram influência fundamental sobre o gosto estético predominante até o século XX. A mitologia grega, suas conquistas filosóficas e científicas, sua simplicidade expressiva foram legados importantíssimos para as épocas posteriores. Uma característica da arte grega é que ela foi a primeira expressão artística que valorizou o homem e suas possibilidades. O uso de desenhos e linhas, a proporcionalidade, o equilíbrio e a expressividade atingida foram conquistas surpreendentes. Arte bizantina. O termo arte bizantina refere-se à expressão artística de caráter religioso dos primórdios do cristianismo. O mosaico é a expressão máxima da arte bizantina, e não se destinando somente a decorar as paredes e abóbadas, serve também de fonte de instrução e guia espiritual aos fiéis, mostrando-lhes cenas da vida de Cristo, dos profetas e dos vários imperadores. Renascimento. O Renascimento está associado ao interesse crescente entre os europeus pelos textos clássicos em latim e em grego, dos períodos anteriores ao triunfo do cristianismo na cultura europeia. No século XVI, encontramos paralelamente ao interesse pela civilização clássica um menosprezo pela Idade Média, associada a expressões como barbarismo, ignorância, escuridão, gótico ou sombrio, e por isso o nome Renascimento. A vida cultural deixou de ser controlada pela Igreja Católica e foi influenciada por estudiosos da antiguidade greco-romana, chamados de humanistas. Barroco. Contrariamente à arte do Renascimento, que pregava o predomínio da razão sobre os sentimentos, no Barroco há uma exaltação dos sentimentos. A religiosidade a expressa de forma dramática, intensa, procurando envolver emocionalmente as pessoas.
Além da temática religiosa, os temas mitológicos e a pintura que exaltava o direito divino dos reis também eram frequentes. Romantismo foi um movimento artístico e filosófico surgido nas últimas décadas do século XVIII na Europa, que perdurou durante grande parte do século XIX. Caracterizou-se com uma visão de mundo contrária ao racionalismo, que marcou o período neoclássico, e buscou um nacionalismo que aparentemente se perdera. Inicialmente apenas uma atitude, um estado de espírito, o romantismo toma mais tarde a forma de um movimento, e o espírito romântico passa a designar toda uma visão de mundo centrada no indivíduo. Os autores românticos voltaram-se cada vez mais para si mesmos, retratando o drama humano, amores trágicos, ideais utópicos. Impressionismo. Os impressionistas decidiram pesquisar a produção pictórica não mais interessados em temáticas nobres ou no retrato fiel da realidade, mas em ver o quadro como obra em si mesma. A luz e o movimento, utilizando pinceladas soltas, tornam-se o principal elemento da pintura, sendo que geralmente as telas eram pintadas ao ar livre para que o pintor pudesse capturar melhor as nuances da natureza. Cubismo. O cubismo tratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas, representando todas as partes de um objeto em um mesmo plano. A representação do mundo passava a não ter nenhum compromisso com a aparência real das coisas. Bauhaus. Uma escola de arte e arquitetura que existiu durante o período de 1919 a 1933 na Alemanha. A Bauhaus foi uma das maiores e mais originais expressões do que é chamado modernismo na arquitetura, sendo uma das primeiras escolas de design do mundo. Um dos objetivos principais da Bauhaus era unir artes, artesanato e tecnologia. A máquina era valorizada, e a produção industrial e o desenho de produtos tinham um lugar de destaque. Não se ensinava nada de história na Bauhaus, porque se acreditava que tudo deveria ser criado por princípios racionais, ao invés de ser criado por padrões herdados do passado. Surrealismo. Fortemente influenciado pelas teorias psicanalíticas de Freud, o surrealismo enfatiza o papel do inconsciente na atividade criativa. Segundo os surrealistas, a arte deve se libertar das exigências de lógica e da razão e ir além da consciência cotidiana, expressando o inconsciente e os sonhos. Pop art. A pop art propunha que se admitisse a crise da arte que assolava o século XX e pretendia demonstrar com suas obras a massificação da cultura popular capitalista. Procurava a estética das massas, tentando achar a definição do que seria a cultura pop, aproximando-se do que costuma chamar-se de kitsch. Disse que a pop art é o marco de passagem da modernidade para a pós-modernidade na cultura ocidental. A história da arte conta um pouco da cultura de cada povo. Eles explicam pra gente como é que aquela sociedade pensava e vivia. A gente vai falar desde a arte pré-histórica até curiosidades de grandes artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Picasso, entre outros. A arte é uma forma do ser humano se expressar, colocar pra fora o que está sentindo. As principais formas de arte são arquitetura, dança, escultura, música, pintura, poesia, literatura, teatro, cinema, fotografia e muitos outros, gente. Nossa, eu quase morri aqui. A primeira manifestação artística apareceu nas cavernas, que pode ser considerada como arte rupestre ou arte das cavernas, durante o período paleolítico, na Idade da Pedra Lascada, é o período mais longo da história e que vai de 3,5 milhões de anos antes de Cristo até 10 mil antes de Cristo. Na parede, o homem das cavernas colocou a mão e assoprou um pigmento. E assim surgiu as primeiras expressões artísticas da humanidade. Eles também desenhavam animais e usavam ferramentas para gravar desenhos de animais nas paredes das cavernas. No período neolítico, a pintura e escultura já estava mais desenvolvida e foram encontradas figuras onde o homem é representado através de uma cruz e a mulher através de uma forma triangular. A arte antiga se inicia com a invenção da escrita por volta de 3.500 a.C., criado pela necessidade de manter registros econômicos e comerciais nas primeiras grandes cidades do Oriente Médio, do Egito, Mesopotâmia e Roma. Nessa época foram criadas as 7 maravilhas do mundo antigo, as pirâmides do Egito, o Colosso de Rhodes, os jardins da Babilônia, a estátua de Zeus, o templo de Ártemis,
o mausoléu de Halicarnasso e o farol de Alexandria. Com a invenção da escrita, surgiu também a literatura. E lá na Suméria, uma das primeiras manifestações da literatura foi a epopeia de Gilgamesh. Foi também na Suméria que surgiu a música usada nos templos, onde os sacerdotes cantavam aos deuses, eram hinos e salmos. E foi no Egito que apareceu a arte como conceito religioso de imortalidade, sobretudo do faraó. Eles faziam monumentos colossais. A arquitetura do Antigo Egito nos impressiona até hoje, com o uso de blocos enormes e obras gigantescas. Os egípcios inventaram monumentos como o obelisco, que todo mundo roubou. Aqui no Ibirapuera, por exemplo, existe um, né? Só faltou trazer uma esfinge pra cá também. A pintura egípcia era desenhada de forma hierárquica, ou seja, o faraó tinha que ficar maior, os súditos iam ficando menor e os inimigos menor ainda. Se não fizesse nessa ordem, o pintor perdia a cabeça. Os egípcios pintavam a cabeça e os membros de perfil, enquanto os ombros e os olhos eram pintados de frente. Se chama lei da frontalidade. Os motivos para isso são ainda meio discutidos. Tem gente que fala que eles não tinham conhecimentos e tal, o que eu acho difícil para quem criou as pirâmides. Já outros dizem que aquilo tem toda uma simbologia. Os gregos também se destacaram pelos seus pensadores. Quem nunca ouviu falar de Sócrates, Aristóteles, Platão? Os gregos também se destacaram na pintura e na escultura, que tinha uma expressão em movimento, corporal e era fantástico. A escultura é marcada pela simetria, perfeição. Sim, era tudo deus grego. A arte da pintura era desenvolvida em cerâmicas, bem como nas paredes das grandes construções. Eles eram muito detalhistas e já tinham um padrão de cores, figuras negras sobre o fundo vermelho, ou figuras vermelhas e douradas sobre fundo negro, ou fundo branco. Ou seja, os caras já eram designers. Eles também se destacaram muito na arquitetura, com grandes templos e umas colunas completamente simétricas. Tudo isso para cultuar os seus deuses. As estátuas gregas que chegaram até os dias de hoje eram cópias dos romanos, que era tudo copião. Teve o lado bom que eles salvaram a história. Poucos exemplos como Vênus de Milo são originais. Os gregos também inventaram o teatro, que era um culto ao deus Dionísio, que era o deus do vinho. O teatro grego também ficou marcado pelas máscaras ornamentais e pelo tablado. O primeiro homem considerado ator foi Téspes, que fingiu ser Dionísio e saiu pela cidade nas festas, e deve ter beijado geral, viu? Assim, a tragédia grega virou uma das maiores heranças desse povo. Algumas peças são encenadas até hoje. Mais tarde, o teatro passou a relatar o cotidiano através da comédia. Frequentemente, ouvimos falar em arte greco-romana. Isso ocorre porque a arte grega influenciou completamente a arte romana. Na pintura romana, vemos tridimensionalidade. Eles pintavam cenas do cotidiano, figuras mitológicas e religiosas e conquistas militares. Na Itália surgia o Renascimento por volta de 1200, renovando a cultura e arte, valorizando o artista como criador. Nesse período, tivemos Sandro Botticelli, que pintava deusas e quadros famosos de sonhos. O mais importante artista do Renascimento, o cientista, matemático, engenheiro, arquiteto, poeta e músico, Leonardo da Vinci. O cara quase não dormia, para aprender cada vez mais. Ele só dormia 90 minutos por dia, que eram divididos em sonecas de 15 minutos, a cada 4 horas. E com isso, ele teve muito tempo para criar as obras mais famosas do mundo. Entre elas, temos a Mona Lisa, um quadro cheio de mitos e lendas. Se você olhar para a Mona Lisa, às vezes parece que ela está sorrindo, às vezes parece que não. Tudo isso devido à genialidade do nosso Leonardo. Estudiosos dizem que a Mona Lisa é um autorretrato do próprio pintor Leonardo. Outros já falam que a Gioconda, que é o outro nome da Mona Lisa, era um auxiliar de Da Vinci, com quem ele tinha um caso, que ele tinha um namorico. Por fim, tem uma tese que fala que o rosto dela seria uma escrava, chamava de Catarina, que ainda por cima seria a mãe de Leonardo, a mãe verdadeira. Leonardo também pintou a Santa Ceia, que está cheio de mistérios. Rafael era o mais clássico e pintava as Madonas, misturando mitos e humanidade. Ele pintou a Sagrada Família e esculpiu algumas obras mais famosas do mundo. Michelangelo era um grande desenhista, pintor, escultor e arquiteto. Aos 23 ele fez a famosa Pietà. Aqui no Brasil a gente tem uma réplica dela em Caxias do Sul. Tipo, se não tá dando pra ir pra Europa com esse euro absurdo, você pode ir pra Caxias fazer um selfie na Pietà. Michelangelo também pintou o Juízo Final na Capela Sistina. Donatello já era um grande escultor. Ele inspirou muito Michelangelo. E tivemos também Jan van Eyck, que é considerado um dos melhores artistas e mais célebres. No final do Renascimento, eles começaram a fazer obras que quebravam o padrão da época, com cores e perspectivas menos rigorosas.
Tintoretto era grandioso, Tiziano pintava nas cores. El Greco na Espanha trabalhava luz e sombra de uma forma única. Na Holanda, Bosch pinta um universo fantástico, cheio de simbolismo. Na literatura, Dante Alighieri escreve a Divina Comédia. Ao longo do tempo, Dante inspirou muitos artistas com a sua obra. A Divina Comédia foi ilustrada por Michelangelo, por Gustave Doré, por William Blake, por Sandro Botticelli, por Salvador Dalí. Ah, coisa fina, meu! A escultura do Rodin, O Pensador, aquela assim, foi inspirada na obra do Dante. Dante é considerado o fundador da língua moderna italiana. Afinal, ele rejeitava o latim, ele não queria falar latim. Ao escrever em italiano vulgar, ele deu o pontapé inicial para a difusão da língua. Dante só passou a ser reconhecido um século depois da sua morte. Nessa época também tivemos Camões, famoso pela obra Os Lusíadas, inspirado em um naufrágio que ele sobreviveu, depois que quase toda a população morreu. O livro conta a descoberta do caminho marítimo para a Índia. Na segunda metade do século XVI veio a arte barroca. O barroco começou em Roma, depois se expandiu por toda a Europa. As obras tinham um ar espetacular, eram obras comoventes e deslumbrantes, como a Fontana di Trevi, de Nicola Salvi, destino obrigatório se você estiver em Roma. Dizem que se você jogar uma moeda na Fontana di Trevi, o seu desejo vai se realizar. Barroco é a fase do movimento e da dramaticidade. Nessa fase existe um conflito entre o racionalismo renascentista com o cristianismo medieval. Eles não se entendiam muito nas ideias. Artistas que se destacaram foram Bernini, que fazia esculturas para a igreja. Esse aparece muito na televisão ali, são aquelas obras da Igreja de São Pedro. Todas aquelas obras são dele. São mais de 284 colunas jônicas e obras dentro da Basílica também. Outro destaque foi o Barromini, que fez grandes obras como a Cúpula de Santo Ivo, entre outras. Na pintura se destacava Michelangelo Merisi, que você deve conhecer como Caravaggio, com suas cores intensas e formas sólidas. Ele era ansioso, ele era apressado. Na tela A Morte da Virgem, por exemplo, comentam que o pintor teria usado uma prostituta morta. Que bizarro! Enfim, foi bem polêmico. Na Holanda, Frans Hals começa a fazer retrato. Jan Vermeer faz ambientes e paisagens. E Rembrandt usava uma forte iluminação frontal, como objetivo de fazer que o observador preste atenção em algo que ele quer mostrar, algo que ele escolhe. Então ele desviava através da luz o foco para um determinado ponto. No retrato Jean Six, por exemplo, de 1654, o modelo está calçando uma das suas luvas e seu rosto sombrio olha calmamente para frente, enquanto suas mãos estão iluminadas. Ou seja, ele contava uma história com a sua obra. Enfim, esse é um pouco da história da arte. Bom, temos aqui um resumo de alguns movimentos que nós acompanhamos no vídeo. Vejam algumas características específicas desses movimentos. Mas lembrem-se que nós temos outros movimentos, como também temos outros vídeos muito interessantes que você pode acessar. Eu vou deixar o link após o final dessa aula e que você pode acessar para compreender e aprender um pouco mais sobre os movimentos e sobre a história da arte. Tudo bem? Agora é o momento de você fazer a atividade. Finalizamos o nosso breve passeio pelos movimentos artísticos. Lembrando que esses movimentos artísticos das artes visuais, da pintura, da escultura, da arquitetura, integraram também outras áreas, outras linguagens artísticas. Logo após os slides, vou deixar algumas indicações de vídeos que tratam desse tema.
Vocês encontrarão as características desses movimentos, os artistas expressivos. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.